Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos seguindo aí com a nossa aula sobre o choro, também conhecido como chorinho. Por que eu não coloquei chorinho, eu coloquei choro? O nome do gênero é choro. Ah, chorinho no diminutivo, as pessoas que integram o gênero, né, os músicos, os praticantes, eles não gostam. Porque uma coisa quando a gente fala uma coisa no diminutivo, pode ser um nome carinhoso, mas no caso pode ser uma coisa pejorativa. Ah, esse chorinho, né? Geralmente a gente usa o diminutivo para isso. E houve uma época que então já é, se usava o diminutivo para isso, né? A gente vai ver que no início ele não era muito bem visto, assim como samba, por exemplo, né? Então, por isso que eu coloquei o choro. Da mesma maneira eu me refiro ao cavaco, ao invés de cavaquinho. Embora cavaquinho seja bem mais usado e o chorinho já não, tá bom? Então eu queria começar apresentando aí as fases do choro, né? No final eu vou recapitular tudo, mas então ele é dividido em 5 fases. Eu vou falar isso ao longo da aula e no final eu recapitulo, não vou explicar uma por uma, mas eu queria que vocês vissem aí nessa linha do tempo, chamando a atenção, que é algo que começou em 1850 e ele permanece até os dias de hoje, embora não seja uma música nova, mas tem bastante grupo. A gente vai ver alguns artistas, né? Mas tem bastante grupo fazendo choro hoje. Então foi a primeira música urbana brasileira, primeira música popular urbana, né? A primeira música instrumental brasileira e assim permaneceu. Uh, Então é uma coisa muito importante. A gente vai ver as fases aí caso a caso, tá bom? Então vamos lá. Nessa primeira fase, né, é a fase da flauta e a música dos cheirões, no século XIX, né? Que eu coloquei como ponto inicial lá, né? Eu coloquei, não, né? O artigo colocou 1850. Bom, então o marco inicial, o Henrique Cases, né? Eu peguei essa informação do livro dele, disse que teria surgido a partir de 1845, a partir do momento que a primeira polca é dançada no Teatro São Pedro, né? Então, vamos lá. Ah, havia uma mudança, né? As danças de salão, elas não tinham contato, cada um com o seu par, né? Ah, elas eram danças individuais, né? E aí passou a ser uma dança em par, né? Onde o cavaleiro dançava junto com a dama, como tem uma foto aí, né, à esquerda. E para a época era um escândalo que o homem encostasse na cintura da dama, tivesse contato físico, isso era uma coisa obscena, absurda. Pra você ver como é que os padrões de dança de obscenidade mudam muito ao longo da história, né? Ah, então, foi uma coisa um pouco surpreendente para a época. Pô, mas o que que a polca tem a ver com choro? Então vamos lá, esse nome choro, ele demorou um pouco para se definir como gênero musical. Gênero como samba, forró, etc. Ele demorou um pouco, tá bom? O choro, essa palavra era usada para representar uma forma chorada, entre aspas, né? O que é uma coisa chorada? Uma coisa sentimental, amolecida, alguma coisa assim. Era uma, era uma, era um jeito brasileiro de tocar as músicas europeias, principalmente as polcas, né? Por isso que surgiu. Né? Ah, tinham outros gêneros, tinha os scots, tinha os valsas, etc. E até posteriormente, né, não nessa etapa, mas começou a se misturar então com gêneros brasileiros, o machixe, que deu origem ao samba, etc. Então era um jeito brasileiro de se tocar música europeia, o choro, que fique claro que surgiu assim. Né? Na época, a música europeia era o equivalente à música estadunidense hoje, seria a coisa da moda,
principalmente entre as elites, tá bom? Nessa época, após nesse meio tempo aí, após a assinatura da Lei Áurea, você começa a ter a mão de obra livre, quer dizer, livre entre aspas, né? Mas você começa a ter essa mão de obra disponível, né? Tanto, né, na verdade, de escravos e não escravos, né? Mas os escravos, eles vão trabalhar em certas profissões. Uma delas eram os barbeiros. Então, o barbeiro, até hoje, na profissão que existe, né, é aquele cara que faz a barba, corta o cabelo. Nessa época, era um pouco além só de fazer barba e cortar cabelo. Eles arrancavam dentes, sim, eles arrancavam dentes e aplicavam sanguessuga nas pessoas. Né? Era uma espécie de curandeiro, alguma coisa assim. E entre um cliente e outro, aquela coisa de ficar lá em horário comercial, ter muito tempo disponível. Se você for hoje num barbeiro cortar o cabelo, você vai ver que ele vai estar lá assistindo televisão, no WhatsApp, alguma coisa assim. Nessa época não se tinha nada disso. Lembrando que em 1845 nem rádio existia, nem disco, nem nada. A gente vai chegar lá. Então, uma das formas era pegar um instrumento e tocar. E esses instrumentos eram, naturalmente, os instrumentos portáteis. Imagina, se o cara toca piano, não tem como ele carregar um piano, nem hoje, nem nessa época, para o trabalho dele, para ele ficar tocando entre um cliente e outro, para passar o tempo dele. Mas os instrumentos que vieram a se configurar o regional do choro, violão, cavaquinho, etc., são instrumentos portáteis, né? Então, se tocava e às vezes numa barbearia tinha mais de uma pessoa, se montava um grupo ali, né? Essa foi uma das origens do choro, para se tocar. Então, era uma maneira de se tocar música europeia. Se destacou nessa primeira fase o flautista Joaquim Calado, né? O choro começou então com a coisa da flauta, e a flauta, esse instrumento, ele foi muito importante no desenvolvimento, no decorrer do choro e do samba também, né? Porque o choro é considerado o avô do samba, né? O machixe seria o pai, mas o machixe, de certa forma, ele está em decorrência do choro também, né? Porque era uma maneira de se tocar música europeia, mas posteriormente o machixe entrou nesse meio aí, tá bom? Então vamos lá. A forma de se comercializar música na época era partituras, né? Se vendia partituras para as pessoas tocarem em casa. Não existia disco. O mercado fonográfico, em questão dessa primeira e da segunda fase, era a venda de partituras. O choro, por ser uma coisa popular, dançante, não era tão bem visto pelas elites. Então, se você colocasse a palavra choro, que geralmente na partitura vinha um gênero musical, polka, tundu, se você colocasse choro, não vendia muito, não era muito bem visto. Então, a ideia do tango brasileiro, quer dizer, tango, uma música argentina, como vocês sabem, era um rótulo elegante para essas polca-lundus e para esses de machixe, tá bom? Destaco aí, né, o Calado teve outras obras, né, mas eu destaco uma, hoje em dia amplamente reconhecido como choro. Na época havia sido escrita essa música como uma polca. Vocês vão ver que já tem um formato do choro diferente do samba que a gente viu aí na aula anterior. Os primeiros sambas não tinha muito a ver com samba mesmo, né? Não dava muito para reconhecer. O choro já dá para reconhecer bem, tá bom? Tudo bem que eu peguei uma gravação de um grupo mais tradicional, até porque não tinha uma gravação de 1880, porque como a gente vai ver, o fonógrafo ele só veio em 1902, 1903, perdão, que veio a primeira gravação de disco, né, no Brasil, que começou. Antes disso não tinha. Então não tem a gravação de 1880 para a gente comparar, o que tem é a partitura.
Mas uma partitura não se conserva todas as nuances. Antes da gente ouvir, uma característica musical muito importante do choro é a forma rondó. O que é a forma rondó? Essa forma ela era praticada na música europeia e o choro conservou isso. Vamos lá. A gente viu na aula de formas musicais estrofe, refrão, estribilho, etc. Ponte. Isso é usado para canção. O nome da aula era Formas da Canção. Canção é uma coisa que tem letra. Para música instrumental a gente age de uma coisa um pouquinho diferente. A gente vai usando essas letras A, B, C, etc. Mesmo dando uma aula sobre isso, então vamos lá. Eu tenho tenho algo que é o A e o que é o B. O B é uma coisa que contrasta com o A, é diferente do A. O C também seria diferente. Então, o A formando essa A, B, A, C, A. Qual é a ideia do rondó? A, alguma coisa, volta, vai para outra, volta, vai para outra, volta, vai para outra. O rondó ele pode ser maior que isso. O choro ele fica no A, B, A, C, A. A rondó europeia pode ser A, B, A, C, A, D, A, E, A e assim vai. Tá bom? Então vamos ouvir e eu vou interrompendo. Tá bom? Então a primeira coisa que vai acontecer, que hoje seria o refrão da música, é o A. Aí eu vou dar um pause para falar, ó, acabou, agora vai para outra coisa, né? Então vamos lá. Opa. Será do primeiro choro, né? Aí a gente percebe uma repetição. Pronto. Aí agora acabou o A. Ele repetiu 2 vezes. Desculpa. Vai ficar dando esse problema. Ah, não. No caso, vai repetir tudo de novo com o saxofone tocando nesse exemplo. Então, na verdade, tocou o A 2 vezes, vai tocar o A 2 vezes de novo. Agora vai ser repetição. Pronto, agora começou uma outra coisa em outra tonalidade. Na tonalidade da dominante, para quem domina, quem toca alguma coisa. É uma coisa muito comum nas músicas como sonata, por exemplo, né? Fazer essa transição para o tom da dominante. Então eu vou começar uma coisa diferente, que é o B, no tom diferente. Repete. Agora vai voltar pro A. Acabou o A, agora vai pro C. Aí o C é um tom diferente do A e do B, tá bom? Geralmente é o homônimo menor. Aí tá repetindo o C.
Vai voltar pro A. É isso, e acabou. Então, vimos aí, destrinchamos a forma rondó, né? Outro importante flautista foi Patápio Silva, dessa época. Ele, como exemplo, ele compôs a Mazurca Margarida. Anacleto de Medeiros, também. Ele foi da banda de música do Corpo de Bombeiros, depois virou regente, né, o maestro. E aí todas essas músicas, né, europeias, Scottish, que na verdade o nome seria que lembra uma coisa escocesa, né, por causa de Scott, na verdade não é, né, uma música escocesa. E aí é legal a gente ver que desse nome, né, surgiu o shot, que depois virou o forró, né? Tem influência europeia lá no início. Polka, gavota, que é uma dança francesa, mazurca, marcha e dobrado militar, né? No caso, as músicas militares não tem influência no choro. Eram as músicas instrumentais, então, da época, né? Se eu ainda não fui bem claro, embora eu já tenha falado, o choro, ela é uma música instrumental. A gente vai ver que depois colocaram letra, né? Mas foi uma coisa por conta de, enfim, né? Mas o choro é uma música instrumental e brasileira. Apesar de começar dessa forma que a gente está vendo, tocando música europeia, de uma forma brasileira. A gente não vai ver nada 100% brasileiro se for no raiz, porque o Brasil, nem o Brasil acho que tem nada 100% brasileiro, né? Porque ele é uma mistura de continentes e uma série de coisas. A música brasileira seria acho que só a música dos índios, olha lá. E aí, né, começa a surgir nessa primeira fase o machixe, né, que deu origem ao samba também, né? Machixe que era o nome de uma dança, também o nome de uma, não sei se é legume, se é fruta, não sei se quem já comeu machixe, mas seria uma maneira abusada de dançar a polca brasileira, né? Veio a polca da Europa e daqui a pouco estava fazendo a nossa versão. A música brasileira ela é recheada disso. O funk carioca começou com o americano, e assim vai todas, né? Então seria uma soma da polca com o lundu, tá bom? Na segunda fase, a gente tem os pioneiros, Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazaré. Professor, você escreveu errado, não é pioneiro, é pianista. Então, por isso que eu coloquei entre aspas. Pioneiros é uma coisa pejorativa, né? Uma coisa como, esse pianeiro, né? Isso daí não é pianista, ele não sabe tocar direito, é um pianeiro. Então seria essa a ideia. E aí, dois intérpretes, dois compositores muito importantes para a música brasileira, que hoje em dia já chega a ser considerado música erudita. Os pianistas geralmente tocam esses dois, que foi Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazaré. Eu não vou ficar me aprofundando, mas a Chiquinha Gonzaga ela tem uma história muito interessante, assim, a biografia dela vale super a pena. Ela foi uma mulher muito à frente do tempo dela. Era uma época que tocar piano seria um dote, assim como cozinhar, passar, etc. Com o tempo, isso foi ficando em certo desuso, né? Numa sociedade um pouco depois disso, o piano não era muito considerado dote, né? Mas então ela abdicou, porque ela casou e o marido falou, toca piano ou você tá fora. E era o que todo mundo fazia, seria baixar para a cabeça pro marido e falar assim, senhor. E ela falou, não, então você é pianista. Falou, tá doida, como é que você vai sustentar? Eu me viro. Poxa, isso nessa época aí, no século, nossa, isso era quase que impensável, né? Então a história de vida dela é muito interessante. Ela depois teve um amante bem mais novo, enfim, é muito interessante. Mas eu vou me focar aqui na parte musical, né? Independente do choro, isso eu falei lá na aula sobre samba,
né? Chiquinha Gonzaga, ela tem um marco que compôs a música Abre Alas, que acho que a maioria já ouviu isso no carnaval. Oh, abre alas que eu quero passar, nananana, que foi a primeira marcha carnavalesca, primeira música feita para o carnaval, né? Isso é um marco já extraordinário para a música brasileira, assim. Vamos pensar que se a gente tem música no carnaval, de certa forma foi devido a Chiquinha Gonzaga, né? Mas ela compôs muito choro, instrumental, como a música é, né? O principal desse que eu vou mostrar é o corta-jaca, que é o gaúcho, que é um cateretê, né? Corta-jaca é uma dança, então, né? Que ela vai compor, mas assim, pô, mas isso não é um choro? É um choro, né? Mas na época não se usava isso como gênero, tá bom? Era mistura de tudo isso, né? É como se pegasse um monte de coisa e transformasse numa coisa só, porque foi tomando uma forma, tá bom? E outra também, usada pela Chiquinha Gonzaga e pelo Ernesto Nazaré, é o tango brasileiro, né? Que eu já falei que era para vender mais pastura. O Ernesto Nazaré, esse da foto em cima, ele compôs Odeon, que é um tango brasileiro, vocês já devem ter ouvido, não sei, né? É bastante conhecido. E o Ernesto Nazaré também era um cara bem interessante, assim, né? Porque ele fazia uma música extremamente dançante e ele era muito fã de Chopin, de música clássica. Ele, de certa forma, não se conforma de fazer isso, né? Tem um conto do Machado de Assis, se eu não me engano, que chama O Machete, que ele é bem interessante. Ele fala de uma história que faz lembrar um pouco o Nazaré, né? Que era de um cara que também fazia isso, assim, né? Ele tinha que ser compositor de música popular para meio que alimentar os filhos e ganhar algum dinheiro, mas ele não gostava daquilo. Então tem uma história um pouco parecida nesse conto, né? E o Nazaré, então, ele fazia questão de que a música dele não fosse tão dançante como a gente vai ouvir ela, né? Ela toda no metrônomo, certinho. Ele dava pausas, ele fazia uma coisa mais rubato, mais à vontade, que lembrasse mais as músicas de Chopin, que era o grande ídolo do Nazaré, né? Na verdade, ele fazia uma coisa que ele não gostava, não acreditava, mas ele hoje em dia é visto como uma pessoa muito um dos principais talentos da música, né? Então vamos ouvir a Odeon num arranjo um pouquinho mais moderno que o Nazaré fez, assim, tem muita coisa parecida, né? Mas ele vamos lá. Eu vou colocar trechos aqui. Vou dar um pause aqui. Se você teve dificuldade em acompanhar o dedo do pianista, né, você já conseguiu notar que o choro é uma música bem difícil de se tocar, seja qual for o instrumento, né? É uma música que desafia bastante os músicos, né? Então, é uma música que quando alguém quer estudar de fato um instrumento, é um grande desafio para ele tocar esse tipo de coisa, tá bom? Aí vem a parte B, vou tocar só mais um pouquinho. A partir de agora eu não vou deixar as músicas inteiras, não, mas essa tem a forma também A, B, A, C, A. Né? Uma coisa que parece bem difícil de se tocar, e é bem difícil de se tocar. Bom, quem quiser ver mais, procura Ernesto Nazaré, Odeon,
E esse pianista se chama Hércules Gomes. Eu vou tocar a próxima slide, que não quer passar. Que aí ele tocando, o mesmo pianista tocando Chiquinha Gonzaga, né? A gente tá nos períodos dos pioneiros, né? Que é o gaúcho, corta-jaca. Vocês podem observar que é uma música que, para o pianista, traz um desafio muito grande em tocar a mão esquerda. A mão esquerda é muito difícil. A parte B, ela é uma polca. Eu vou adiantar um pouquinho. Agora. Aí o ritmo, ele fica menos machixe, menos uma coisa que lembra o samba hoje em dia, e ele vira mais uma polca agora. Ele é uma coisa que ele já não tem o dito na linguagem popular, o swing, né, do machixe, que hoje em dia evolui pro samba. Agora partindo aí para a terceira fase, né? Então a terceira fase são as gravações de disco e caracterizado pelo Pixinguinha. Então vamos lá, como eu disse, em 1902, o Frederick Figner, que é um austríaco, se eu não me engano, enfim, um europeu, estava morando nos Estados Unidos. Thomas Edison havia lançado o fonógrafo, que seria a primeira forma vista na história de se gravar os sons e reproduzir. Isso quer dizer que nos séculos anteriores, pelo menos no Brasil, não existia isso. Foi em meados do século anterior, acho que 1870 e 80, que começou a surgir isso na Europa, demorou para chegar no Brasil. Então ele veio excursionando, chegou no Rio de Janeiro, que era a capital da época, e criou a empresa chamada Casas Edison. Começou a gravar os discos, o fonógrafo, e depois se gravava em discos e se vendia. E era uma coisa muito cara, nem todo mundo tinha acesso. Então não pensa que em 1902 chegou no Brasil, em 1903 está todo mundo ouvindo disco. Não, isso demorou décadas até se popularizar. Mas demorou muito mesmo, que era coisa muito cara. Tinha um consórcio para comprar, entende? Então era uma coisa que nem todo mundo poderia ter, né? Então ele começou a trazer algumas pessoas para cantar, né? E uma das características lá da tecnológica, né, que a gente sempre vê o lado tecnológico, social, uma característica tecnológica é que essa gravação, ela era, hoje em dia, a gente vai ter uma aula para isso, né, mas como que se grava? Cada um vai lá no estúdio e grava o seu instrumento separado um do outro com a melhor qualidade possível, aquela qualidade fantástica. Nessa época a gente vai ver aí uns áudios, não dá para ouvir nada direito. E era o grupo todo tocando e você tinha um cone aqui, né? E aí o som que passava por aqui, ele era gravado direto no disco, que era o disco de cera. Então, sobressaía, uma característica importante da época é que sobressaía os instrumentos de maior volume, né? Por exemplo, piano enorme, tem bom volume, instrumento de sopro, saxofone, trompete, alto pra caramba, tem volume, né? Os instrumentos como violão e cavaquinho era mais difícil de se ouvir o som. No caso, quando ia se gravar, usava a seguinte técnica: lá no fundo da sala, os instrumentos de maior volume, e às vezes quando você queria colocar em destaque, você então coloca aqui o cavaquinho e o piano lá atrás da sala, no segundo e terceiro plano. Seria mais ou menos essa a ideia, mas não se usava tanto violão e cavaquinho, porque era difícil de captar, né? Mesma coisa o cantor. Então só tinha uma saída, né? Uma entrada de som, né? Como se só tivesse um microfone para captar tudo, mas era uma coisa bem arcaica e era direto no disco de cera. Então assim, errou, não tem dinheiro para ter outro disco. Hoje em dia você paga 500 vezes, né? Era uma coisa muito cara cada disco desse. Então, ouvir as gravações dessa época, tem o Instituto Moreira Salles, que tem, por exemplo, você vai ver que tem umas músicas bem ruins, com erros mesmo, porque
tinha que ser assim. Não tem dinheiro para isso. Não só no Brasil, né? Tem um documentário da Netflix que chama Voz Suprema do Blues, que pega um pouco dessas gravações aí de década de 20, se eu não me engano. E aí aparece lá a cantora falando que ela dá muito dinheiro para as gravadoras, para aqueles homens brancos e tal, e que ela ia repetir quantas vezes ela quisesse. E o cara ficava, pelo amor de Deus, mas é muito caro isso. Então, né? Você tinha uma outra tecnologia. Hoje em dia, celular, computador, grava quantas vezes quiser. Ah, por isso que os músicos de estúdio, não só dessa fase que eu tô aí, 1902, mas até a década de 70, começou a se gravar em computador, na verdade, finalzinho de 80 para 90, né? Antes disso, o músico de estúdio, ele, assim, qualquer erro era muito dinheiro que envolvia. Então, ele tinha que ser bom, 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 bom mesmo, né? Tinha que ser... Tempo é dinheiro. Em 1907, esse grupo Novo Cordão foi o primeiro grupo que gravou o choro, né? Com dito choro. Vocês vão ver que tinha um cantor que ficava falando isso. E aí ele passa a usar o que vai vir a ser o regional do choro, que é outra característica musical importante do choro, que é o violão, o cavaquinho. No caso, depois vai entrar o pandeiro, nessa época ainda não, como instrumento de percussão. E algum instrumento solista, geralmente de sopro, mas nem sempre. Podia ser o acordeon, por exemplo, ou outro. Bom, a gente vai ouvir aí, da gravação original, essa música desse grupo, uma gravação de 1906, uma das primeiras anos de gravação no Brasil. Então vamos ouvir. Não, o problema não é que eu peguei uma coisa ruim que tá com defeito. É uma pessoa falando, choro de Alice, grupo Novo Cordão. É isso. O som ainda era pior que isso. Esse som já tá melhorado, né? O som era por aí. Vamos ouvir a música. Dá para identificar que tem uma flauta em algum instrumento que até eu tenho meias dúvidas se é um piano ou um cavaquinho. É um cavaquinho. Bom, sei que o áudio está bem ruim, mas só para vocês terem uma noção de como que soava uma gravação na época. Isso custava uma fortuna, né? Outro que caracterizou o período foi Pixinguinha, né? Pixinguinha, ele tinha um grupo chamado Os Oito Batutas, né? Pixinguinha era o Alfredo da Rocha Viana, ele foi um cara que revolucionou o choro. Ele participava lá das reuniões da Tia Seata, que a gente viu lá no samba, né? Mas ele era um músico de choro, na verdade, né? Mas ele trouxe os elementos do samba pro choro. E aí é que deu essa cara nova que a gente conhece até hoje, né? Então, ter ele foi muito importante. Ele foi um dos principais músicos do país. Ele depois viajou com grupos Oito Batutas para Paris. E Paris era a capital cultural da época, né? Seria o equivalente a você participar de um filme de Hollywood hoje em dia. Então, levando a música brasileira para fora. Na verdade, foi a primeira música de exportação brasileira, foi o choro. O samba veio depois, no outro momento, que eu falei lá na aula. E aí, então, se cria esse regional de choro, né, que eu falei, né? E nessa época, tanto nas gravações quanto nos bailes, as músicas dançantes, e o Pixinguinha, ele visou essa música mais dançante, voltada para baile, né? Os instrumentos de maior volume. Então, assim, o violão, o cavaquinho, esse regional, o Pixinguinha não usava muito. Ele podia funcionar para uma reunião, numa família. Eu falei na aula do samba, na, a, a música que tinha na sala e a música que tinha no terreiro, que era nos fundos. A sala, às vezes, era o samba de partido alto, às vezes era o choro. Era uma música mais
bem vista, digamos assim, pela sociedade. Esses músicos de choro, principalmente no início do século, geralmente eram pessoas de classe média. ah, Era o público que consumia, também era a camada um pouco mais baixa da população, mas a grande parte ele era voltado para apreciado pela classe média, tá bom? Ah, e essas músicas mais dançantes, né, um pouco também mais voltada para as classes populares, para caber num baile, num ambiente aberto, o violão, o cavaquinho, ele não tem muito volume. Se eu começo a tocar aqui dentro de uma sala, vai todo mundo ouvir bem. Se eu vou pro lado de fora, a pessoa que está um pouco ali já não consegue dançar por causa disso. Então começa a se usar maior volume, saxofone. O Pixinguinha, ele era flautista, depois passou a tocar o sax, a gente vai ver disso. Né? Aí tinha o banjo violão e o banjo cavaquinho, que tinha maior volume, né? Depois passou a não se usar isso, tá bom? E um detalhe aí que eu achei muito interessante, né? Sabendo que o choro é uma música instrumental, o dado aí do Jairo Severiano, que entre 1902 e 1920, 61,5% das músicas gravadas eram música instrumental e só tinha 38,5% de música cantada, tá bom? Nessa época, então, se ouvia, se gravava muito música instrumental, se valorizava muito a música instrumental. A gente vai ver aí depois um vídeo de um chorão, é o nome dado, né, pelo músico do choro, ele indo tocar na TV, num programa de auditório. Hoje em dia é uma coisa impensável, né? Já em 1940, 86,2% era cantado. Então, olha só como é que 20 anos depois o cenário já mudou bastante, né? Eu não sei a porcentagem de música cantada hoje, mas deve ser então mais de 95%. É muito difícil alguém ouvir música instrumental, principalmente os mais jovens aí, como vocês. Se vocês gostam, quem gosta é a exceção. Gostar mesmo, assim, né? Não é dizer que gosta porque tocou no filme e ouviu uma vez na vida, outra na morte. Né? Mas sendo assim também já tá valendo, né? Tá bom? E aí uma música do Pixinguinha Carinhoso, que eu acredito que vocês devam conhecê-la. Esse instrumento aí é um bandolim, é um instrumento muitíssimo usado no choro. Isso não é um cavaquinho. Vejam que tem a diferença. Ele é redondo, né, todo formado de lua. Ele é um instrumento italiano. Ele é um instrumento de 4 cordas duplas, que na verdade formam 8 cordas. Esse, que é o Milton de Holanda, ele inventou praticamente esse instrumento de 10 cordas, que são 5 duplas, mas tradicionalmente eles são só 4. E ele tem a mesma afinação do violino. Tá? Geralmente o bandolim é um instrumento solista. Essa música foi composta em 1916, ela tem mais de 100 anos, né? E aí depois a gente vai ver que posteriormente a essa fase que a gente está estudando agora, até 1917, veio o choro canção, né? Que é confundido com samba, que é quando se coloca a letra para as músicas instrumentais que já existiam no choro, faziam muito sucesso, como essa. E aí o João de Barra colocou essa letra em 1937, né? 26, quase 20 anos depois. E aí, acredito que você já tenha ouvido essa música, ou cantado ou instrumental, né? Não sei porquê. Deixa eu adiantar ela. Foges de mim. Ah, se tu soubesses como sou tão carinhoso e muito, muito que te quero. E como é... Eu peguei esse vídeo, mas assim, não se usa no choro esses instrumentos que vocês estão vendo. Bateria, isso daqui é um contrabaixo ou um baixo acústico, e o piano. Mas pode se tocar assim. Essa instrumentação é instrumentação de jazz norte-americano. Muita música brasileira inspirada no jazz usa também. Nesse caso aí, foi uma coisa especial. Claro, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, vem.
motivos de ter pouco choro cantado é porque se o choro é muito difícil de tocar, para cantar ele também é muito difícil, né? Vai pela lógica, né? E aí eu peguei aqui, como eu falei que a segunda fase, a fase anterior a essa, era muito voltada para as bandas de música, as bandas militares, corpo de bombeiro, etc. Eles tocavam os choros principalmente nas festividades. Eu peguei um trecho aí de uma banda militar tocando só para exemplificar. Tá, é claro que isso foi num teatro, é uma coisa recente, né? É só para vocês verem como é que seria, né? Tem uma gravação depois aí. Eu passei direto pela gravação, será? Não. Deve estar mais para depois. Bom, e aí, seguindo, a gente tem a quarta fase, entre 1919 e 1970, que foi a fase que o choro de fato se consolida. Então, nessa etapa, a gente já não fala mais de jeito de tocar polca, scott, jeito brasileiro, já tem o choro como um gênero, já tem uma coisa que se misturou um pouquinho com o samba, mas que é diferente, principalmente por ser instrumental e o samba ser cantado. Uh, e como a instrumentação era parecida, essa coisa de violão, cavaquinho, pandeiro, né, depois nessa fase se consolidou o pandeiro. Violão, cavaquinho, pandeiro e um instrumento solista, se troca um instrumento solista por um cantor, vira um grupo de samba. O grupo de samba ele tem violão, cavaquinho e pandeiro. Como a gente viu na aula de samba, outros instrumentos entraram depois. O surdo, o reco, o banjo, né? Veio depois, tá bom? Mas a base do samba é essa. E do choro também, virou essa, tá bom? Então, é o chamado regional de choro. Quando fala em regional de choro, é a instrumentação típica. Violão, cavaquinho e pandeiro. E mais um instrumento solista, qualquer um, tá bom? Geralmente sopro. Então, o que acontece? Essa fase é a era do rádio, tá bom? A televisão demorou para surgir, então a gente teve vários anos aí da era de ouro da rádio, né? Então o pessoal ouvia rádio em casa, tinha até telenovelas, novelas surgiram na época da rádio e tinha uma audiência absurda, assim, tinha uma audiência muito grande, todo mundo ouvia tudo. Então vocês tinham as rádios, como por exemplo a Rádio Nacional, que ainda existe no centro do Rio, né? O prédio da Rádio Nacional, uma coisa histórica. E você tinha as orquestras para acompanhar os cantores ao vivo. Não era uma banda, nessa época eram as orquestras. Você tinha 80, 100 músicos, né? E aí o cantor ia lá cantar uma música, ele falava o tom e se fazia os arranjos, que é aquilo que cada instrumento vai tocar, às vezes na noite anterior. Os músicos tinham que ler aquela partitura na hora ali, à primeira vista, né? Só que, imagina, você manter 80, 100 músicos, um maestro, é uma coisa caríssima para a rádio. Nessas épocas você tinha condições de pagar, assim, de ter uma orquestra de posição, né, da rádio. E aí, a ideia do regional é que o regional são 3 músicos, não precisa de um maestro para escrever, não precisa de partitura. São músicos que eles improvisam lá na hora e se viram e vão tocar e vão acompanhar e a coisa vai ser mais funcional. Em termos de mercadoria, é um produto muito mais barato, né? É menos bonito, mas é mais barato. Mas a partir disso, então, se caracterizou o samba e o choro. Os primeiros sambas também que a gente viu lá na outra aula, eles eram orquestrados, depois deixou de ser, por conta dessa praticidade e lucratividade, pelo menos para esse tipo de música. Outros tipos de música não abriram mão das orquestras, né? Mas o samba e o choro, né, eles abriram mão da orquestra. Das bandas de música, como a gente viu, até do próprio piano, vocês veem que o piano deu uma sumida aí. Ele desapareceu completamente? Não. É um grupo de violão, cavaquinho e pandeiro que acompanha o instrumento solista. Esse instrumento solista pode até ser o piano, e às vezes era mesmo. Não era tão incomum que não fosse, embora fosse mais comum que fosse o bandolim ou o sopro.
Ah, e aí nessa época se inclui a percussão, não só além do pandeiro, como por exemplo prato e faca de cozinha mesmo, caixa clara, cacheta e recorrego. Se passa a usar o violão de 7 cordas, o violão de 7 cordas como um instrumento muito característico do choro. Tem quem diga que é a controvérsia que o violão de 7 cordas veio da Rússia, é um instrumento russo, trazido por ciganos. E há quem diga que foi uma criação do Dino 7 cordas, que ele adaptou uma corda de violoncelo, mandou um luthier fazer. O fato é que ele é um instrumento, o violão ele não é brasileiro, né, ele é espanhol, e seria um instrumento tido como instrumento brasileiro, grande parte do, quer dizer, a adaptação brasileira, né, do violão de 7 cordas, para poder tocar as cordas mais graves, né? Então você tem o mi seria a corda tradicional do violão mais grave, você tem uma corda dó um pouquinho mais grave, que é a 7ª corda. E em alguns grupos de choro você tem 2 violões, um de 7 cordas e um de 6, é bem comum também, tá bom? Nessa época você tem o Pixinguinha tocando com o Benedito Lacerda, o Pixinguinha deixa de tocar a flauta e ele passa a fazer os contrapontos no choro, que é outra coisa bem importante, a gente vai ver aí um vídeo. E o samba choro, ou choro canção, que é quando se coloca a letra no choro, né? Alguns sucessos aí a gente vai ouvir alguma coisa disso, mas para vocês pesquisarem se quiserem. Tico Tico no Fubá, a gente vai ouvir, é uma música bem famosa também. Brasileirinho, acredito que todo mundo conhece, é muito difícil alguém não conhecer isso. Independente do tipo de música que ouve. Lamentos, não é tão. Não é, a coisa do Pixinguinha era uma música. Ela teve sucesso, mas não tanto, porque a música do Pixinguinha era uma música muito sofisticada, ela não tinha um apelo tão grande o público, não era uma coisa tão pop nesse sentido, né? E o Jacó do Bandolim, que é outro músico aí bastante reconhecido. Agora eu vou mostrar aqui o Valdir de Azevedo, que é o autor de Brasileirinha, ele tocando uma outra música dele num programa de auditório. Eu não tenho a data, mas parece ser alguma coisa dos anos 70, por aí, porque já era televisão colorida. Olha que loucura, num programa de auditório, como se fosse o equivalente ao que? Xuxa, sei lá, alguma coisa assim, né? Hoje em dia é meio impensável um músico instrumental se apresentar num programa desse. Você vê em outros lugares, nesse você não vê, né? Com orquestra, todo mundo de branco, ele com a roupa meio popstar, assim, né? O Valdir de Azevedo, ele foi um músico muito conhecido, assim, né? Tanto que muitos chorões mais conservadores não gostam tanto dele, porque diz que ele era, assim, não sei, né, o motivo, mas a ideia é que ele é muito pop. Um detalhe muito importante que eu esqueci de falar, né? Vocês estão vendo que o solista é o cavaquinho. O cavaquinho não era instrumento de solo, era instrumento de acompanhamento. No samba ele só acompanha, dificilmente ele sola. Aí também, foi o choro que trouxe o cavaquinho e o Valdir Azevedo, principalmente, como instrumento solista. Bom, aí vocês ouçam mais se quiserem. Essa música é um choro, mas é uma espécie de quase um baião, né? Essa música do Valdir Azevedo. Aí eu peguei o Tico Tico no Fubá, esse vídeo fez sucesso na internet porque ele é bem divertido, assim, essa versão do Tico Tico no Fubá. Não é uma coisa muito comum você tocar violão a 4 mãos, né? O piano é mais comum, você vê 2 pessoas tocando o mesmo piano, né? Então eles fizeram esse vídeo bem bacana.
temos muita coisa para falar, mas procura esse vídeo aí no Dulce Queira Lima. Aconselho, é bem bacana ele, bem divertido. Eu falei do Benedito Lacerda do Pixinguinha, e às vezes eu só tenho áudio. Eu achei, não conhecia essa música. Eu acho que ela é colombiana até, uma menina nova. E ela tá fazendo aqui no clarinete, no caso do lado esquerdo, o solo e do lado direito o contraponto, né, que é uma coisa muito característica que foi criada pelo Pixinguinha, né, de ter dois instrumentos, um fazer o solo e outro fazer o contraponto. O contraponto ou uma espécie de contracanto, é uma melodia secundária, né? Vocês vão ver que a melodia principal tá aqui do lado esquerdo no clarinete. E a música chama 1 a 0 de Pixinguinha. Geralmente tem acompanhamento de outros instrumentos, tá? Eu não achei dessa forma com o acompanhamento. Vou deixar só um trechinho. Essa música 1 a 0 do Pixinguinha, ela é uma música ela é uma música bastante voltada para o samba, né? Tem bastante influência do samba, e essa coisa do contraponto é uma coisa elaboradíssima, bastante erudita. O Pixinguinha, ele era um cara, como eu já disse, muito nesse sentido, né? Aqui a gente vai ver um trecho do Brasileirinho, todo mundo conhece essa música, né? E aqui vê que ela é bem parecida com samba, tem bastante instrumentos aí. Bom, outra característica aí que vocês acabaram de ver é o improviso, né? Então, o choro, ele tem improvisação bem forte também, né? Diferente da improvisação do jazz, que a gente vai ver em uma outra aula, o jazz, né? E se você achava que choro porque essa música é muito conhecida, as pessoas associam isso a o choro ao cavaquinho, né, como instrumento solista, mas na verdade não era assim. A gente tá vendo na aula que, pô, era mais a flauta até, né? Depois teve a fase do piano, até ir pro Valdir Azevedo, que popularizou isso, né? Então uma pessoa que toca cavaquinho é praticamente obrigada a tocar Brasileirinho, senão a galera não deixa ele embora, não. Assim, agora eu vou colocar aí uma música do Jacó do Bandolim, que eu falei dele, só que com a letra, né? Ou seja, a ideia do choro canção. A música já existia, e aí a melodia já existia, alguém foi lá e colocou a letra. Pra você repensar em nós dois, não demolir, não distrates o amor. Se o problema é pedir embora, vem aqui, fica aqui, pisa aqui neste meu coração, que é só teu, todinho inteiro. O escurraço faz dele de gato e sapato, e o inferniza, e o ameaça, pisando, ofendendo. E aí deixo uma observação aí que os cantores brasileiros, de forma geral, ele conhece boa parte dos sambas mais conhecidos, mas quase ninguém conhece choro. Isso é uma coisa muito ruim, assim, né?
Dificilmente alguém sabe cantar essa música ou os outros choros, as outras letras. Tudo bem que é uma coisa difícil de cantar, né? Mas se você vê um cantor estrangeiro, algum músico estrangeiro, ele conhece bastante do choro. O choro é uma música ouvido, muito ouvido lá fora também, né? Eu falei na aula do samba, bossa nova, exportação, mas o pessoal que gosta de música instrumental conhece muito choro, né? Aquela coisa de Brasil, samba, caipirinha, futebol, samba depende. Dependendo do que o cara ouve, ele conhece muito choro, muito mais choro do que a gente que está aqui no Brasil, principalmente vocês aí do Rio de Janeiro e adjacências, Itaguaí, etc. Também é estado do Rio, é zona metropolitana. Às vezes a gente conhece muito pouco choro, conhece muito pouco da nossa cultura. O samba ele é um pouco mais valorizado nesse sentido, por ser a música cantada, né? E aí às vezes vem o estrangeiro, o gringo conversar comigo, quer dizer, eu conheço, eu toco essas coisas, mas dá um banho, né? A gente conhece pouco dessa nossa cultura, né? Principalmente as músicas cantadas. Ah, tinha uma argentina que eu tocava de vez em quando, ela sabia a letra de quase todos os choros. As cantoras brasileiras ninguém sabia nada, nunca, entendeu? Teve, então, o choro, ele passa nessa época também a ser considerado uma música próxima da erudita, né? Antes ele era visto, então, naquela primeira fase, se a pessoa botasse choro na partitura, não vendia. E a partir, principalmente do Radamés Inátali, que era um cara que ele tá entre o popular e o erudito, ele tem um pé em cada, né? Em cada grupo. Ele compõe coisas relativas ao choro, né? Ah, por exemplo, o Quinteto Radamés e outras coisas, tá? Eu vou tocar um pequeno trecho só para vocês terem noção. Vocês ouvem a introdução de uma orquestra comum. E assim vai, né? Eu vou deixar essa bem pouquinho mesmo. E a quinta fase, né, que seria de 1970 até os dias de hoje, né? Então, o ressurgimento, né? Apesar da gente ainda valorizar pouco, de uma forma geral, apesar da gente dar valorizar pouco, eu sumi da minha tela aqui, mas tudo bem. Apesar da gente dar valorizar pouco, existe um resgate cultural das nossas raízes, começou a se importar com a raiz brasileira, se chegou no samba, mas chegou uma hora que teve que ir mais na raiz, né? E o que tá lá de fato na raiz é o choro. Quer dizer, o choro não foi a primeira música brasileira, que fique bem claro, quando eu disse, foi a primeira música urbana e a primeira música regional. Teve lundu, outras coisas, tá bom? Modinha, etc. Tem coisa de música popular antes e a música erudita brasileira também, tá bom? Mas foi avô do choro, né? Então começa a haver esse resgate. Aí tem esses artistas, né, que eu coloquei aí na tela. E por último, né, esses que eu coloquei atuais são músicos que ainda estão aí, né? Outros também, o Rick Casas também tá. O Zé da Velha e o Silvério Ponte também. O Rian não tenho certeza se ele ainda é vivo, talvez sim. Eles estão atuantes, eles estão tocando por aí, né? Fora de pandemia, obviamente. E destaque para os festivais de choro no Rio e em São Paulo. Tem o choro mais contemporâneo, assim, uma coisa que mistura com jazz, com outras músicas. O choro não é a única música instrumental, existe a sigla MPBI, Música Popular Brasileira Instrumental, é uma coisa diferente do choro, mas que bebe muito no choro também. Então tem grupos de MPBI que faz coisas muito parecidas com choro ou choro mesmo, tá bom? E aí outro destaque para a Escola Portátil de Choro, é uma escola de música que funcionava na Unirio, agora acho que mudou de nome, né? Unirio fica lá na Urca, que as pessoas às vezes viam de longe. Tem um documentário que chama Brasileirinhos, né? É isso mesmo, Brasileirinho. Não sei, não lembro se é no plural ou no singular. Que é muito interessante. Aí mostra os meninos vindo de vários lugares do Rio, pegam um ônibus e vai para lá. Aconteceu no sábado, tinha um bandão, né?
Então, isso tudo como coisas que vieram resgatar, ressurgir esse choro. Ah, um desses músicos é o Armando Costa, não sei se vocês conhecem, ele vai bastante na televisão, tem esse trecho da música dele aí. Eu vou dar um pause aqui quase chorando que esse cara, nossa senhora, toca demais isso aí. Dá vontade de ficar ouvindo o tempo todo. Outro é o Hamilton de Holanda, ele tá fazendo essa. Aqui a gente vê um arranjo um pouco mais moderno, mais contemporâneo, vou até dar uma adiantadinha. É brasileirinho, mas dá até para reconhecer pouco. Tocando com o Mestrinho. Mestrinho é esse sanfoneiro que ele tem uma música de sucesso, né? Como forró, te faço um cafuné, te dou dormir, te dou café. E aí ele é um sanfoneiro assim, também absurdo também, toca muito. E aí eles fizeram esse show que não é só de choro, né, mas com Hamilton de Holanda tocando aí. Bom, também queria ficar ouvindo muito, igual o outro. Esse pequeno trecho, falei da Escola Portal de Música, um vídeo feito agora na pandemia, né? Olha quanta gente. Música chamada Bangu, acho que é do Altamiro Carrilho, né? Então, já se encaminhando aí pro final, as fases do choro que a gente viu. Primeira fase, a flauta e a música dos Chorões, a música dos Barbeiros, 1500 a 1903. 20 anos depois, começam os chamados pianeiros, né? Dos pianistas que compõem esse tipo de música para o piano. Também o piano foi muito importante para solidificação desse gênero. Logo depois começou as gravações no disco, os pianos continuaram em algumas coisas ou outra, e começa a se resgatar essa coisa do violão, do cavaquinho, da música dos Barbeiros também. Já um pouco mais consolidado, já não é mais agora uma maneira de... Começa a não ser mais uma maneira de se tocar polka, Scott, etc. A partir da quarta fase, né, na terceira um pouco ainda assim, mas o Pixinguinha ele é o cara que vai fomentar isso, né, vai modificar, vai tornar isso um gênero, né. Quarta fase é a transição para a era do rádio, e a quinta fase é esse ressurgimento, esse resgate, né? E quando eu digo que resgata, não é só os grupos atuais, eles não ficam só tocando as músicas antigas, né? Muitos só tocam, mas outros não. A gente viu o Yamandu Costa mesmo, né? Tava tocando uma música que era nova, são composições novas. Tem gente criando choro até hoje. Então, como os principais aspectos, eu destaco o aspecto musical. Primeira música urbana brasileira, né? E primeira música instrumental brasileira. Forma rondó, ABACA. Coloco aí também, que eu esqueci de escrever, o contraponto, né? Que a gente viu aquela menina tocando o saxofone. Bom. A coisa de
de ser música instrumental, de ter um solista e geralmente, né, acompanhado, né, pelo violão, cavaquinho e pandeiro. Atualmente se solidificou assim, né, mas nem sempre foi assim. A primeira fase foram as bandas de música, solada por flautista. Na segunda fase, os pianos. Na terceira fase, esse regional ainda sem o pandeiro, a flauta, o violão, o cavaquinho, que foi o instrumental que deu de base para o samba também. Na quarta fase, aí se inclui o pandeiro, o bandolim às vezes como solista, né? O violão de 7 cordas, né? E instrumento de sopro como saxofone, né? Surge também o choro canção, e essa música passa, boa parte passa a ter letra, mas ela continua essencialmente instrumental, tá bom? E a partir da quarta fase é tudo muito mesclado com samba, começa a se parecer com samba, mas não é a mesma coisa, é bem diferente. O samba tem a coisa lá, se a gente for ver na aula de samba, no samba da síncope, uma ênfase muito grande na síncope. O choro tem síncope, mas menos, ela é um pouco mais moderada. Uma outra característica que não ficou aí na tela é o virtuosismo, né? Então, virtuosismo instrumental. O que é virtuosismo? Vocês viram músicos tocando, aparenta ser uma coisa muito difícil, tem que ter uma técnica muito boa, tem que ter dedicação muito grande, né? Aspectos tecnológicos. Na primeira fase, somente ao vivo, porque não existia gravação, nada disso. Para você ver um músico, você tinha que ir até um lugar que estavam tocando, né? E aí, com isso, era um instrumento de mais volume, principalmente se fosse as bandas de coreto, a não ser que fosse na casa de alguém ou na barbearia, né? A partir da terceira fase, né, 1903, as primeiras gravações, prioriza instrumentos de grande volume, por causa dos bailes também. A partir da quarta fase, melhora um pouco a gravação, o microfone do rádio também, e aí passa a ser possível os regionais acompanhar os cantores, e que eles são mais lucrativos, né, do que ter uma orquestra. E passa a se ter apresentações na TV. Por mais que eu coloquei aquele dado que a partir de 1940, que a TV vai surgir depois disso, né? Depois de 1940, os grupos, as pessoas ouviam menos música instrumental, mas ainda assim as pessoas gostavam muito mais do que gostam hoje. Então você tinha público para e um artista como o Valdir Azevedo. E quinta fase, que vai até hoje, novas possibilidades contemporâneas e experimentais. E, por fim, para finalizar, como aspectos socioculturais, de 1950 a 1903, né, as duas primeiras fases, o choro era mal visto socialmente, politicamente, era uma música inferior, popularesca, etc. Tanto que chamava os pianos de pianeiros, né? Era uma música da classe média. A alta classe não via com os bons olhos, e a baixa classe ela acabava que não tinha tanto acesso, porque era uma música que era tocada nos ambientes de classe média, funcionários públicos, etc. A partir da terceira fase, discos, né, principalmente para essa classe média, e a classe alta já começa a consumir um pouco isso, consequentemente, era quem tinha acesso aos discos. Na quarta fase, que era da rádio, né, você consegue propagar isso através da rádio, né, para a sociedade. Não é incomum que as pessoas, até hoje, de classes baixas, gostem bastante de choro, principalmente se é uma coisa que lembra o samba. Eu já tive a oportunidade de tocar choro em vários lugares, assim, né? E dizer que, porque o cara mora numa favela, ele não só gosta de funk. Não, ele pode gostar de música instrumental, é uma música instrumental bastante complexa, bastante elaborada, tanto que muitos estrangeiros, músicos, gostam muito de choro, né? Então ela é uma música que ela tem uma penetração grande em todas as classes sociais, né? Na alta também, até hoje em dia, né? O samba também já começa a invadir a classe alta, mas eu acho que o choro ainda tem um pouco mais de penetração nessas classes. Por que o choro? Porque ela é vista hoje em dia como uma fronteira entre a música popular e erudita. Ela é popular e também erudita. Ela é um pouco de cada coisa. Ela está ali a interseção de A com B, aquele meio, né? Falando da matemática, né? Em 1970, a gente tem aí essa renovação cultural e busca pelas raízes populares, né? Então o choro ele volta a ser ouvido e tocado cada vez mais. Então é isso, espero que tenham gostado da aula. Muito obrigado, até a próxima.